Bom dia, pessoal. Estamos indo para a nossa penúltima aula do semestre. O assunto de hoje é o mais legal de todos, né? Que é a ética profissional. E antes de começarmos, como sempre, vamos lá para aquela chamada. Peço a colaboração dos colegas que têm microfone e observarem que no chat alguém faça uma sinalização de estar presente, avisar para mim. Áquila. Presente. Alexandro. Anabelle. Ana Vitória. Presente. Arthur. Presente. Débora. Presente. Edivaldo. Eliezer. Presente. Ezo. Presente. Felipe. Presente. Gilberto. Presente. Guilherme Paes. Presente. Gustavo. Mike. Professor Gustavo respondeu no chat, você ouviu? Obrigado. Mike. João Pedro Batista. Rezende. Presente. Joiro. Caio. Presente. Lucas. Presente. Luiz Eduardo. Presente, Luiz Eduardo, presente. Luísa. Matheus. Oi, Moacir. tá me escutando? Sim. Presente. Presente, professor. Moacir, presente. Moacir e Matheus. Sim. Pedro Henrique. O primeiro, de Brito. O segundo, Faria. O terceiro, Gonçalves. O O Faria Faria tá respondeu no chat. Obrigado. Raquel. presente. Raíssa. Raíssa no chat. Obrigado. Victor. Vitória. Wellington. Presente. Wesley. Ok. Muito bem. Terminamos aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nós temos agora, na semana que vem, o que acontece semana que vem, dia 28? Por que nós não temos aula? Alguém lembra? Não tem aula semana que vem? Ué, no que é acadêmico não tem a data. É algum tipo de feriado? Vocês sabem, não? Não. Uma olhada aqui. Nossa próxima aula está marcada no Se acadêmico não dia me engano, 4. é feriado do servidor público, dia 28. Tá. Tem isso também, né? Fazer o quê? Ai. Então tá, vamos lá. Vamos ao que interessa. Cadê a apresentação? Apresentação. Aqui a apresentação. Cheguei nela. Então, conforme a gente já está acostumado aí nessas aulinhas, eu vou passando os slides. Quem tiver dúvida pode se manifestar. Faça uma pergunta, eu retorno e a gente conversa sobre o assunto. Aqui, ética, todos os profissionais possuem um código de ética. Entretanto, o da engenharia é um dos mais respeitados, tá, pessoal? Então, a gente não pode envergonhar esse código de ética nosso aí. E, como sempre, vamos começar através da definição, né? O que seria ética?
Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. Observa que ética e moral andam juntos, tá? A palavra ética é derivada do grego, que significa modo de ser. Novidade para alguém? Alguém não sabia disso? Quero uma manifestação aí. Vou dar uma olhada no chat agora. Quero uma manifestação aí. Quem que não tinha noção dessas duas definições aí? Dessas duas informações? Somente o Wellington. Ou o Wellington falando eu por causa do presente. Agora fiquei confuso. É que eu não sabia mesmo. Ah, tá. Então, tá. Mas eu tô achando pouco, sabe, Wellington? Eu acho que as pessoas têm vergonha. Ah lá, agora começou a aparecer. Não vou dar nome, não. Aí você pode ficar pondo aí, tudo bem? Vai pondo aí. Aí, obrigado, obrigado. A humildade é a chave para o aprendizado, pessoal. Nós estamos na faculdade, ninguém nasce sabendo. Pode ficar sem vergonha mesmo. É um ambiente em que não tem problema não saber nada. Chato é fingir que sabe aqui e quando chegar lá na indústria, lá atendendo a um cliente, notar que não sabe e ficar fingindo para ele também. Isso é muito mais chato. Então, por último ali, né, ética profissional, separando a ética da ética profissional. É o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta, ok? Então, ainda assim, não sei, está meio vago, mas eu deixei um link aqui, pessoal, exatamente dessa última definição, e este link ele vai permitir você acessar outros 2 links relacionados à ética, moral, ética e etc. Eu aconselho como leitura, antes de mais nada, após esta aula aí, observar esse link. Lembrando que a apresentação ficará disponível no Moodle, e clicando lá no Moodle você terá acesso ao link. Então, seguindo adiante aqui, nós temos que conversar exatamente sobre isso aqui, ó, moral e ética. Do que se trata, né? É a mesma coisa? Ela é ética? Moral é ética? Ética é moral? Pode se confundir? E a resposta é não, se você for fazer uma análise filosófica. Ok? Possuem significados bem diferentes. E aqui estão as 2 definições, inclusive do mesmo site que eu citei anteriormente. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral e imoral, certo ou errado, bom ou mal. É uma brincadeira assim que a gente fala, a pessoa já sabe nascendo o que é certo e errado, né? Será mesmo? Não sei se nasce sabendo, mas é sabido que moral e bons costumes, entre aspas, vem do berço. Então, o convívio social, o convívio familiar, ou seja, por qual sociedade que a pessoa tem convívio, né, os indígenas, o convívio entre eles. Lá vão se estabelecer as regras, né? A sua sociedade tem as regras. Você não nasce sabendo, mas vivendo em sociedade, automaticamente passa a entender as regras. Um outro exemplo de que moral e ética estão em todos os animais, não é algo específico ou que só o ser humano possui, outras espécies também possuem, e um exemplo muito simples que eu conheço são dos cães. Se você pega um filhote recém-nascido cuja a mãe, ou seja, a cadelinha, ela faleceu no parto, esse filhote, removido dali para uma adoção e indo viver em uma família, ele perdeu o ensinamento da moral canina. E ele não vai entender alguns gestos, alguns traços, algumas conversas por expressões de um cão, podendo então, na sua vida adulta ou até na sua, entre aspas, juventude, ao interagir com outro cachorro,
ficar com comportamentos indesejáveis de um cão, porque não sabe ser cão. É muito interessante, veterinários falam isso, e é uma orientação que se tem. Você só deve pegar o filhote da matilha e da mãe a partir de 45 dias, o ideal é esperar 60. Então, fica a dica aí. Se seu cãozinho parece que veio com defeito, provavelmente ele não conviveu com os cães no início da vida, onde ele aprende a ser cão. E isso tem relacionado com as regras do cotidiano deles, entendeu? E o ser humano não é diferente, só que o ser humano é mais lento, até mesmo pela complexidade da mente, né? Então, não é só 60 dias, o ser humano não sai já andando no dia que nasce, como outros animais. Então, tudo é mais lento no ser humano. Então, se você tiver no Japão, os costumes e as regras do cotidiano lá é uma coisa. Por exemplo, os japoneses entram em casa descalços. Eles não têm o hábito de entrar em casa calçando um sapato. Aqui nós não temos esse problema. Então, foi interessante, eu visitei um amigo meu que não é japonês, mas adotou isso com o nascimento do filho mais novo, que nasceu gêmeos até. Quando eu visitei, eu já fui entrando. O casal, muito educado, sabendo dos costumes e regras locais, que nós estamos em Goiânia, não falou nada. Entretanto, a filha mais velha, sabendo da regra local, ficou com aquela expressão, tipo assim, você está fazendo tudo errado, olhando para mim. E eu olhei para ela e perguntei o que foi. E aí os pais, de forma envergonhada, falaram, nada não, enquanto ela falava, você não tirou o sapato. Então é muito interessante o costume e a moral. Eles querem ensinar uma criança de que não é para entrar em casa com sapato, mas deixam uma visita entrar. Tá errado. Se você tem uma regra e uma moral, tem que ser aplicada. Entendeu? Não tem que ter constrangimento. E aí eu tirei o sapato e voltei, passei essa vergonha, tirei o sapato e entrei. E a casa ficava super limpa para os bebezinhos poderem lamber até o chão. Então, tem que se respeitar essas regras. Isso é moral. Mas e ética? Vamos ler ética ali embaixo. É o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais, aquelas acima citadas recentemente, de forma racional, fundamentada, científica e teórica. Ou seja, trata-se de uma reflexão, reflexão baseada em conhecimento, em ciência. Reflexão sobre a moral. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa regra que eu quebrei da visita da casa de um, entre aspas, costume japonês, que eu deveria ter tirado o sapato na entrada. Vamos fazer uma reflexão. Tem fundamento aquilo que eles fizeram? Em casa, tirar o sapato? Já na entrada? Inclusive, tem um nichozinho para colocarem os sapatos na entrada e etc. Eu peço a participação de vocês aqui. Vamos fazer uma reflexão sobre a moral daquela família, a regra aplicada daquela família, de que eles acham melhor que as pessoas, ao entrarem em sua casa, removam os sapatos, e os sapatos só são para serem usados na rua. Por favor, participem. Não participem no chat somente, por favor. Eu sei que vocês estão querendo só escrever, está todo mundo digitando aí agora, mas, por favor, abram o microfone. Me diga, faça uma análise ética sobre a moral e o costume de tirar os sapatos. Baseado nesse slide, por favor. Não tem problema errar, tá, pessoal? Também não briguem por falar, Cada um levanta a mão primeiro quem quiser falar, e aí eu dou a palavra, liberando o microfone. Vamos lá. Vai, Wellington, corajoso, vai. Não? Deixa eu ver. Falar sobre a moral e a ética no ato de tirar o sapato, é isso? Exato. Eu quero fazer um exercício prático. Observe a diferença. Eu não sei se você conseguiu notar a sutil diferença entre moral e ética. Essa é a primeira questão. Caso você tenha notado, então agora você vai aplicar sua ética sobre a moral do remover o sapato ao entrar em casa. Entendeu? O que é a ética? Está escrito ali, ó. Vamos grifar ali para ficar bem claro aqui, ó.
É o conjunto extraídos da investigação de um comportamento ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Então, o que eu estou pedindo? Eu quero uma reflexão sobre a moral. A moral do caso específico de uma regra de tirar o sapato, né? Eu quero uma reflexão sua. O que você acha? Vai ser uma opinião sua, porque você que está formando ética sobre o assunto. A ética em cima dessa moral de tirar o sapato, talvez esteja relacionada com a organização do ambiente. Sim, mas o que você colocaria? Olha só, tá vendo ali, ó? Você tem que ser uma pessoa crítica, ou seja, racional, fundamentada, científica. Deu uma oposição, é bom ou ruim? Deu uma oposição sua baseada no seu racional, na sua fundamentação científica e teórica, entendeu? O que você acha? Eu quero uma opinião, se isso vira ética ou não. Porque moral a gente não manda, é do costume local, entre aspas, tá? Então, é aquilo e acabou. Eles têm um consenso de certo e errado, né? Um exemplo muito gritante que foi usado aí, inclusive recentemente, para fazer polêmica, é os índios, quando uma criança nasce com defeito, são assassinados, né? São enterrados vivos. Né? A moral deles. O bebezinho é enterrado vivo. Isso é um costume deles. Eu não posso criticar isso. Mas a ética profissional, a ética das pessoas, já olha aquilo com um pouco mais de... Não é certo porque ele nasceu com defeito fazer... Entendeu? Aí já é um pouco mais fundamentado. Envolve mais coisas do que só o costume local. Entendeu agora? Sim, entendi. Eu posso falar? Pode, por favor. Eu acho que no caso que você falou, seria porque o sapato a gente anda na rua e tal, suja, contamina, e quando entra em casa com o sapato, traz toda essa contaminação. Exatamente. Então, você está observando cientificamente que tem lógica naquele resultado do que seria o certo, ou seja, o certo é remover o sapato já na entrada. É isso que você conclui. Eu acho que eu tenho a mesma conclusão da Raquel também. Uhum. Alguém tem uma conclusão diferente? Não, eu só queria complementar, tipo, que quando eles também têm filho pequeno em casa, né, faz sentido para não levar a contaminação também para criança, né? Exatamente. Mas outros poderiam falar assim, poxa, tá criando a criança numa bolha de vidro, ela não vai pegar anticorpos. E aí, como vocês... Né? Poderia também ser por uma questão religiosa também. Poderia ser um costume religioso. No caso não né? Eu não sei se no Japão tem a ver com algum tipo de religião local, mas acho que não. Eu acho mas que é poderia. mais relacionado à organização mesmo, né? É você deixar o ambiente ali que você vive, que passa uma boa parte do seu tempo limpo e organizado, né? Inclusive, conversando com o casal, ficou nítido que eles têm menos trabalho de limpeza. Sim. Eles passam pano, já está limpo. O intervalo entre o passar pano foi alongado. Bom, diante disso, dessa moral, você adotaria para a sua casa? Como que ficaria? O que você acha? É viável? Não é viável na sua Eu acho que é difícil de aplicar aqui no Ocidente, né? Eu só acho viável, sim, porque aqui em casa a gente já faz isso, então. Quem que falou agora, por favor? Foi o Arthur. O Arthur. Vocês já fazem isso? Parabéns aí, então, também. A gente já... Nossa, desde quando eu conheço a minha casa, a gente sempre faz isso, não sei porquê. Legal. Pode perguntar para sua mãe, porque não é um costume local aqui de Goiânia. Quem estava falando antes do Arthur? Que foi cortado? Fala, Raquel. Eu já tentei fazer isso, porque eu posso acabar de lavar a casa, quando meu pai chega, ele suja tudo com o sapato. Mas não deu certo aqui em casa. Por quê? Porque o costume, né, as regras do cotidiano do seu pai vão muito de encontro a isso aí. E valores e crenças, para mudar, não é trivial, né? Ele tem que acreditar que vale a pena. Tipo, você que limpa, qual o problema? Entendeu? Exatamente. Então, tudo tem a ver com isso. E aí vem a empatia, né? Colocar isso no lugar da pessoa para poder perceber, nossa, realmente eu poderia ajudar a outra pessoa fazendo diferente.
A pergunta que não quer calar: perceberam a sutil diferença entre moral e ética, apesar de eles andarem juntos? Acredito que sim. Beleza. Então, nesse sentido aí, nós vamos focar mais agora na ética, tá, pessoal? Na ética. Apesar de que vai ter um exemplo aqui que a gente volta a falar de moral, e eu vou achar bastante interessante a participação de vocês de novo. Então, a ética da engenharia, né? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Trazida também do livro. Não sei se vocês sabem, mas os engenheiros possuem uma longa tradição de comportamento ético, que é amplamente reconhecida. E não é os engenheiros do Brasil, não, são os engenheiros. É algo assim, entendeu? De certa forma, a engenharia, ela tem, graças a essa ética toda, um reconhecimento e até um status acima da média das outras profissões. Pesquisas de opinião pública é que comprovam isso, não é falácia, né? Elas, de forma consistente, né, listam a engenharia entre as atividades profissionais mais éticas, ou seja, o código de ética da engenharia, ela costuma ser empregada pelos engenheiros. Claro que sempre tem as ovelhas negras, né? Nada contra a cor, mas é uma expressão. Sempre tem as pessoas que vão fazer diferente, errado e etc. Vale ressaltar isso aí, ó. Por exemplo, aquele viaduto de Brasília que caiu, né? As barragens que se romperam. Vocês acham que os engenheiros envolvidos eram éticos? Podem participar, por favor. Não. É simples de participar nessa, né, Wellington? Então, nós não estamos livres de profissionais sem ética, que vão assinar, por exemplo, aqui em Goiás, nós sabemos, eu sei porque uma vez eu fui convidado, né? Quando a pessoa instalou a cerca elétrica aqui em casa, eu comentei que eu era engenheiro, né? Ele falou, nossa, nós estamos precisando de engenheiro eletricista, porque agora o CREA limitou a 40 o número de empresas, o número de empresas que o engenheiro pode assinar projetos como é que chama mesmo? De proteção elétrica aí, deu branco, acabei de falar e deu branco. Me ajudem aí. De cerca elétrica. Obrigado, pessoal. Então, o CREA, olha só, o CREA teve que agir mudando regra por causa da falta de ética de alguns profissionais. Tinha profissionais que assinavam para 100, 200 empresas os projetos de cerca elétrica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o profissional que veio aqui tem uma empresa pequena dele, e que ele precisa, para condomínios, para residência não, mas para condomínios, ou seja, um número de gente morando no local, necessita que o engenheiro assine o projeto da cerca elétrica para dizer que aquela cerca elétrica não vai matar ninguém. Então, ele precisa que um engenheiro assine para ele poder fazer a instalação. Tem que ser em termos de projeto. Aí ele me pediu, você pode assinar? Eu falei, claro, vamos combinar. E aí eu falei, eu cobro meio salário mínimo, que é meio que o padrão por assinatura de um engenheiro que vai fazer um serviço de vistoria e colocar, entre aspas, né, o seu nome na reta, né? E o que eu recebi do pessoal, do cidadão? Isso é um absurdo, o senhor está fora da realidade. Todo mundo cobra R$40, é só assinar. Aí eu queria um comentário de vocês aí. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que era assim? Eu fiquei assustado. Falei, nossa senhora, é assim que funciona. O mesmo para aquela revisão de bombeiro. Não sei se vocês sabem, toda empresa, todo ano, tem que ter um engenheiro elétrico dizendo que a instalação elétrica continua válida e funcionando se for algo comercial. Pode falar, Moacir. Esse lance, tem um mercado negro de venda de assinatura, né? Isso aí. Exato. É esquisitão mesmo. Então, um trem meio trash aí. Exatamente. E esse mercado funciona. Os valores eram maiores. Não, você não está entendendo. Faz a conta aí, eu tenho 40 empresas. Cada empresa faz 2, 3 instalações por dia.
Certo? Um dia. Aí você faz a conta aí, vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Vamos fazer 2 vezes 22 dias, pegando só dias úteis, né? Vezes 40. Cada empresa paga 1.760 por mês. Vezes 40 empresas, que foi limitado pelo CREA. Se você trabalhar nisso, você ganha 70 mil por mês. Claro que essa conta é simplória, o cara tem que estar fazendo, cada empresa dele, que ele é parceiro, tem que estar fazendo 2 por dia. Mas que se fizer uma, já tá bom também. 30 mil por mês já é muito. Quase não tem concurso público que pague isso, né? Você vai ter que ser presidente para cima, juiz, entendeu? Então, é por isso que prostituiu-se, porque a pessoa só tem que assinar um papel. Na verdade, hoje nem sai de casa. Ele faz a RT de casa e manda por e-mail. Você entendeu? Então, fica perigoso isso, quando o profissional não tem ética. Olha a importância da ética, certo? E o nome disso é estragar o mercado, porque era para um profissional dar uma olhada no projeto, ver se realmente as correntes não são perigosas para o risco de morte humana, analisar, vistoriar a instalação, e não dá para fazer isso se não for por pelo menos meio salário mínimo, entendeu? E, obviamente, diminuir o número de assinaturas que ele poderia fazer. Então, imagine quando o limite de 40 empresas não existia pelo CREA. Quantos que ele poderia vender de assinatura ou de ART? É a ART vendida, né? Então tá. Mais alguma colocação aí no assunto e no exemplo citado, não? Vocês sentem orgulho de serem futuros engenheiros que vão participar desse seleto grupo de éticos? O que vocês acham sobre isso? Não acha nada? Então tá bom. Vamos lá. Regras de interação. O que nós falamos sobre... O que quer dizer essas regras de interação? Que interação é essa? É a interação entre o engenheiro e a sociedade. E aqui na sociedade você pode substituir também cliente, empregador, o que você preferir, tá? Então, existem várias regras. Por exemplo, o engenheiro ele tem que ter um valor mínimo, que é o piso, né? Ele não pode ser contratado por menos que aquilo, que é falta de ética de quem está o empregando. É falta de ética de quem o está contratando, porque, poxa, não dá nem para oferecer um valor tão baixo, entre aspas. A pessoa deveria saber que é falta de ética da parte dela. Então, a ética tem uma regra de interação. É a ética do engenheiro fazendo o trabalho dele, mas também tem a ética de quem está o contratando, quem está tentando o corrompê-lo. Assina aqui para mim. Está faltando ética essa pessoa que está pedindo só uma assinatura. Então, ela não é uma via de mão única, é de mão dupla. E ela envolve essas 4. Etiqueta, o direito, a moral e éticas. O que é a etiqueta? É o respeito mútuo, é a forma com que são tratados os envolvidos, né? Então, trabalhar sempre de forma respeitosa faz parte da ética e a regra de ética de interação da engenharia. O direito refere-se às leis. Poxa vida, se existe uma lei dizendo que é assim ou assado, eu tenho que cumprir a lei. Então, eu não posso ficar, entre aspas, roubando, né? Fazendo coisas ilícitas para atender meus clientes. E isso é mútuo. O cliente não pode pedir algo ilícito, você não pode fazer algo ilícito. A moral refere-se aos padrões morais. E aqui, de novo, é da origem. Da outra vez eu não citei, mas essa origem normalmente está relacionada a isso aqui, ao convívio que a pessoa tem com a sociedade. E envolve, normalmente, esses 4 pilares. E que diz se o que ele está fazendo é certo ou errado. Então, se o engenheiro acha que, de acordo com os pilares de convívio que ele teve, se aquilo que o cara que o está contratando está pedindo é imoral, ele não deve fazer. Simples assim. E deve alertar até. Mas isso aí é errado. Né? Vai passar uma vergonha numa sociedade atual corrompida? Talvez, mas é o correto a ser feito. E as éticas em si
é relacionado, então, ao Código de Ética e o CONFEA, né, que é o Conselho Nacional aí dos Engenheiros e Agrônomos, né, e agora, antes era arquitetos, agora não sei se tem, o arquiteto saiu, não sei nem se eles mantêm o mesmo Código de Ética agora. Então, a ética em si, dessa parte de interação, é a última, não menos importante, mas é a regra do conselho, tá? Alguma pergunta até aqui, não? Professor, consciência e moral é a mesma coisa? De certa forma, sim, é porque a consciência veio do quê, né? Você vai falar o que é certo e errado pela sua consciência, mas o certo e errado veio da moral, que veio desse costume, de onde você está inserido, certo? Por isso que tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, você espera que uma pessoa se comporte como os pais. Por quê? A não ser que ele quebre um paradigma, né? Ele tem a tendência de achar o certo e errado dos pais. Então, tá aí a família com um peso grande na sua indicação do que é certo e errado ou da sua moral. Então, a moral é isso mesmo. Só que, teoricamente, o certo e errado deveria ser certo e errado para todo mundo, né? Mas não é. A gente já citou aí exemplos, né? O japonês, é errado entrar calçado lá dentro. Já o goiano, brasileiro em geral, pode entrar tranquilamente. Existem as exceções dos dois lados, né? Só que as exceções, eles têm mais traumas, né? Porque estão inseridos em um meio diferente. E aí o certo e errado deles vão ser o contrário do outro, pode dar problema até de convívio regional, né, no caso. Mais alguma colocação? Muito bem. Vamos aos exemplos aqui. Eu trouxe alguns exemplos aqui. O sistema, né? Qual sistema? O sistema, quando eu falo, é algo geral, é o sistema em que estamos inseridos como um todo. Não cita uma determinada situação. Sempre que não houver, né, explícito uma situação em uma lei, alguma coisa, aquilo deixa de ser ilícito. E aí o exemplo que eu tirei até do livro imagine uma empresa que esteja fazendo um produto e nesse novo produto, nessa nova química, descobre um novo resíduo químico não catalogado. Esse resíduo químico, nota-se que seja cancerígeno, mas, segundo as leis, que não previa este resíduo específico, não há problema de você descartá-lo no meio ambiente, então você joga no rio, né? Vamos jogar no rio, a indústria só quer saber de economizar. O engenheiro químico, no caso, sabendo disso, como ele deve agir? Pautem, por favor. Alguém aí comenta. A lei não proíbe, né? Pode falar. Mas eu acredito que ele deve pensar no ambiente, não? Exatamente, nas pessoas, né? Cancerígeno. E aí ele tem que colocar e forçar a empresa que o contratou a descartar de forma qualificada o resíduo. Professor, ele não deveria arrumar para trocar a lei, entre aspas? Exatamente, automaticamente ele vai ao conselho, o conselho vai ser informado do novo resíduo, isso tudo né, só que é mais lento, né? Mas para o agora ele deveria cuidar disso. E o que você acha que a empresa deveria fazer? Se ela tem ética também. Concordar, né? E aí vem as exceções, né? Algumas exceções, alguns engenheiros são corrompidos pela empresa. Você fica quieto aí, o conselho nem sabe disso, né? Nós vamos lucrar aqui não sei quanto, você vai embolsar 10%, 5% desse lucro até que regularizem essa porcaria aí. E aí, como é que ficaria isso? Faltou ética das duas partes. Lembra, no slide anterior a gente falou da interação. Tanto o empregador ou o cliente, quanto o engenheiro, eles precisam ter ética. Não existe só de um lado. Tudo bem? Professor? Sim? E quando falta ética para o conselho? Isso é raro, né? Porque o conselho são muitas pessoas. Teoricamente, isso não existe, né? Porque falta ética, sim, num grupo mais... A gente não espera que falte ética num todo, né? Uhum. Tanto é
que, como já foi falado em slides anteriores, né, os engenheiros são elogiados... Não rouba, né? Não, os engenheiros são elogiados por ter boa ética. Então, graças ao conselho. Normalmente, o conselho tem pessoas éticas. Obviamente, vai haver um ou outro no conselho que não tenha e que vai se aproveitar da inocência ou da vista grossa, que todo mundo acredita que todo mundo é bonzinho, e vai roubar. Isso pode acontecer lá no CREA, sem dúvida nenhuma, ok? E vai fazer coisas ilícitas e etc. Mas não é da natureza. O conselho deveria ser o exemplo de ética. Já mexendo aí, mudou aí para política. A política é aquela velha história, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos e assisti um absurdo sobre uma escola municipal lá da região que eu vivia, eu comentei para o meu pai, um dia eu vou ser prefeito só para fazer isso daí direito, mostrar que dá para fazer e funcionar. Aí ele virou e falou assim, se você fizer isso, eu te deserto. Qual foi a mensagem? Qual que é a moral lá da nossa casa? A gente não pode ser político, porque político é ladrão, você vai deixar de ser parte dessa família. Fim de papo. Então, é uma outra crença que a sociedade brasileira tem, e que todo político é ladrão. Se todo político é ladrão, eu, que não quero ser ladrão, não entro. E aí, adivinha quem entra, né? Então, nós temos que mudar essa crença, se quisermos mudar realmente alguma coisa. Então, é um caso à parte, né? Porque desde sempre no Brasil, a política veio lá de Portugal, sendo que foi nos entregue, vindo de Portugal, somente os ladrões. Então, desde do feudo, os ladrões é que comandam e está tudo certo. O povo fica quietinho, mas a gente deveria se rebelar. Voltando, então, para a engenharia, saindo de volta da política, né? Vamos para o segundo exemplo. Transformar alguns padrões morais em leis poderia ser inaplicável. Um exemplo é a lei seca, ou seja, as pessoas têm o costume de beber álcool. Elas gostam e se divertem. A maioria da sociedade bebe álcool. Você vai colocar, porque o álcool faz a pessoa cometer ilícitos, faz a pessoa perder a cabeça, ser violenta, etc. Você vai colocar uma lei seca, né? A lei seca no Brasil funciona na véspera de uma eleição. Quem lembra certinho quantos dias aí? Não lembram? Nem sabiam que tinha lei seca nas eleições, né? Pois é, a maioria das pessoas não sabe. Teoricamente, os bares são fechados, mas se você entrar pelos fundos e vai lá, você vai poder tomar uma sem problema nenhum, se você já votou. Então, assim, no Brasil, é impossível aplicar tal lei em todos os municípios do Brasil. É óbvio que no interior, ninguém nem sabe dessa lei, né? E tá tudo certo. Por quê? Porque é muito difícil, é um costume. Diga. Eu sou de uma cidade do interior. E aí tem essa lei seca, eu sabia dela. E aí teve uma vez, em política, que um vereador deu almoço pro pessoal que estava votando. E lá tinha cerveja, então quem quisesse beber ia votar no vereador. Pois é. Totalmente contra a lei. Mas eu também sou de uma do interior, e o que eu vejo muito aqui é as pessoas bebendo cerveja com canudinho. Falar que é Guaraná. Coloca na outra garrafa e disfarça. Coloca no copo e põe um canudo. Ah, entendi. Aí finge que é Guaraná. Só por causa da mesma cor, né? Então, as pessoas não gostam dessa lei. Então, é inaplicável ficar criando algumas coisas assim, fica difícil, entendeu? O que vai contra os morais e costumes, fica difícil você criar uma lei contra aquilo. Poxa, todo mundo é assim. Você vai falar, não, isso não pode. Então, são leis que costumam não dar certo. Então, são exemplos, mais uma vez, de situações em que a ética é diferente. Ela tem que analisar, tem que refletir sobre os padrões morais. A ética tem que falar, poxa, mas existe uma lei, não posso fazer, entendeu? A ética fica do lado da lei e ignora os bons costumes. Então, se você fala que você é ético, mas bebe durante a lei seca, você está sendo o quê? Mentiroso, hipócrita, entendeu?
tem que analisar isso. O que é ética? Nós estamos falando, lembrando que o assunto principal é ética, né? E esses exemplos são para a gente aplicar uma crítica ética sobre o tema. Mais um aqui, ó. As leis devem ser imparciais e tratar todos da mesma forma. Esse exemplo é bem legal, pessoal. Imagine um engenheiro público, né? Existem alguns cargos, principalmente em prefeitura, para engenheiros, e o engenheiro, então, ele cuida da parte do tema dela, dependendo do tipo de engenheiro. Vamos supor um engenheiro civil ou um engenheiro mecânico. Vamos supor um engenheiro mecânico aqui, que é o exemplo. O exemplo aqui é de um engenheiro mecânico trabalhando na prefeitura, e aí, de repente, ele tem uma ideia de fazer uma solução e precisaria, para testar a sua ideia, adquirir algum ferro velho, alguma coisa velha que tem lá no ferro velho, baratinho, mas existe a lei das licitações. Ele não pode. Não existe. O ferro velho não tem licitação no ferro velho, entendeu? Qual ferro velho vai participar? Meio complicado. Vai ser burocrático e etc. Mas, vamos supor que a chefia deles olha e fala assim, não, eu entendi, ele quer comprar no ferro velho, vamos liberar a verba para ele comprar no ferro velho. Peraí, isso aí é uma exceção. Não está tratando todos iguais. Já pode gerar um processo administrativo na chefia. Entendeu o que eu quero dizer? Ou até mesmo para o engenheiro. Então, é complicado, né? O que a ética profissional diz? Diz que ele não pode pegar no ferro velho nada, tá? Ele não pode comprar do ferro velho, porque tudo que o órgão público compra tem que ser por licitação. Então, tem vezes que a gente não concorda com a lei, mas não tem o que fazer. Ok? Alguém quer comentar? E aqui tem, por último aqui, né, o último exemplo que eu trouxe, obviamente no livro você pode ler bastantes exemplos e divagar bastante sobre o assunto. Por regimes imorais, né? Aí a gente cita aqui a época da Segunda Guerra Mundial, em que era crime ocultar judeus. Você tinha um judeu, você tinha que apresentar, esse é judeu, pode matar, entendeu? Mas muitos ocultaram. Por quê? Porque a ética, acima de tudo, né? A pessoa olhava isso e falava, não, isso aí está errado, é imoral, né? Não está certo essa lei eu não concordo. E aí a pessoa faz diferente, né? Então, a gente viveu muito essa parte de leis estranhas, né? Pelo menos discutíveis e que geram pessoas de um lado e do outro durante essa pandemia. Ora pode, ora não pode, é proibido, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa lei agora, porque eu gosto de ir a um restaurante. Eu chego no restaurante, eu tenho que entrar no restaurante de máscara, fazer meu pedido de máscara, aí quando chega a minha comida eu posso ficar sem máscara. E aí o garçom continua me atendendo, mas eu tô sem máscara agora, tá tudo bem. Não sei. Eu não consigo perceber uma lógica nisso. Ou proíbe ou não proíbe. Como é que pode isso? Como que eu posso ir a um restaurante, mas eu posso ficar mais da metade do tempo sem máscara, mas a lei manda eu pôr máscara? É muito, muito, muito estranho. Então, as leis estão estranhas nessa pandemia e você pode falar assim, não, tem que ficar em casa, então. Beleza, a lei está dizendo que tem que ficar em casa, mas não tem lógica. Você tem que usar máscara, de Aparecida essa lei, tá? Você tem que estar usando máscara quando dirige, senão você vai ser multado. Beleza. Eu estou sozinho no meu carro, preciso usar máscara, por quê? Porque o prefeito quis. Tá bom, beleza. Então vamos pôr máscara. São leis absurdas, que são até imorais, mas a ética permite você analisá-la por causa da reflexão, por causa da ciência, por causa da ideia, né? De que você está refletindo sobre o assunto e não simplesmente aceitando. Então, alguém quer comentar? Não? Muito bem, chegamos finalmente ao Código de Ética do Engenheiro. São 12 itens. 6 desse slide, 6 no próximo. Proteger a segurança, a saúde, o bem-estar públicos. Ou seja, preocupado com a sociedade. É o número 1. Você vai fazer alguma obra, alguma coisa, a primeira coisa você tem que estar pensando: segurança, saúde e o bem-estar das pessoas. Tá bom? Atuar apenas em área da sua competência. Eu sou engenheiro químico, eu não vou fazer projeto de elétrica e vice-versa. Não tem que se meter.
Entretanto, vale lembrar que o CREA habilita o engenheiro civil, porque tem uma matériazinha bem pequenininha lá, que permite fazer projeto elétrico até uma residência de mansão. Entendeu? Só não pode para prédio. O que é, na minha opinião, um absurdo. Mas, se você observar, 80% do quadro eleito periodicamente no CREA é engenheiro civil e é óbvio que eles querem esse dinheirinho extra. Óbvio, tá bom? Então, apesar disso daqui, o próprio CREA vai contra, né? Ser verdadeiro e objetivo. Não enganar o seu cliente. Voltando ao tema anterior, pessoal, antes que eu seja crucificado, né? Porque eu sou contra o CREA nesse sentido, o CREA, por exemplo, para engenheiro de controle e automação, ele diz que o engenheiro de controle e automação, que vê muito mais eletricidade do que o engenheiro civil, muito mais, tipo 5 vezes mais, ele não poderia assinar para uma residência. Daí vem a minha indignação, tá bom? Então, assim, não é coerente. É puramente ideológico aqui. O engenheiro civil precisa assinar mais. Comporta-se de uma forma honrosa e digna. Óbvio, né? Ah, mas o que é honra? O que é ser digno? Aí seriam outras aulas de outras palavras. Procure no dicionário. Tem que saber do que se trata, senão você não vai respeitar o código de ética profissional da sua categoria. Aí. Seguir aprendendo. Isso aqui, ó, quase ninguém faz, tá? Seguir aprendendo para aprimorar-se tecnicamente. Aquele engenheiro que continua fazendo do jeito que ele fazia na década de 60, porque ele se formou na década de 60, e ele nunca fez um curso de aprimoramento, de atualização, e entrega hoje para o seu cliente algo que não se usa mais, porque ele aprendeu daquele jeito e sempre funcionou, qual o problema? Esse profissional ele está contra o código de ética. Então, teoricamente, o engenheiro nunca pode deixar de se atualizar, principalmente com relação às normas. Tá ok? Prover trabalho honesto e árduo. O que é um trabalho honesto? É aquele que tem honestidade, você não está roubando, né? E o árduo? O engenheiro que é contratado por uma indústria e chega lá, ele fica segurando o mouse, fingindo que está fazendo um projeto e trabalha 10 ou 20% da sua capacidade, ele está faltando com a ética profissional, porque ele tinha que trabalhar arduamente para os empregadores ou clientes. Bem claro, né, pessoal? Alguém quer citar alguma coisa? Desse primeiro quadro? Vou passar para os últimos 6. Então, indo para os 6 finais. Informar as autoridades competentes sobre atividades danosas, perigosas e ilegais. Então, você está passando pela rua, encontra uma obra em não conformidade com a sua classe. Entra numa empresa e vê algo que não condiz com a competência de um engenheiro da sua classe, ou da sua especialidade. Você é obrigado a informar o CREA, e o CREA tem que ir lá fiscalizar e resolver o problema. Tá ok? Envolver-se com assuntos cívicos, comunitários. O que quer dizer isso? Você precisa se envolver, sim. Você tem que ter essa preocupação comunitária e cívica. Você tem que ser um cidadão ativo. Proteger o meio ambiente. E aqui, pessoal, ó, aqui a engenharia, o Código de Ética da Engenharia é um dos poucos que tem esse item aí, proteger o meio ambiente. Então, qualquer coisa que você faça que é contra o meio ambiente, você já está descumprindo o seu Código de Ética. Aquele mesmo que você assina ao pegar o diploma, tá bom? Não aceitar... Meio tarde o Felipe chegou aí. Não aceitar propinas ou presentes que possam interferir no julgamento da engenharia. Ah, olha, faz vista grossa aqui que eu te dou um vinho. Não existe isso, tá? Não pode. Isso aí, tá? É barrado isso em qualquer, né? Em qualquer código de ética você vai encontrar isso.
Proteger informação confidencial. Informação confidencial, pessoal, é muito comum, tá? Dos seus empregadores ou clientes. Você só abre a informação confidencial para a justiça. Caso contrário, você tem que proteger. E o que quer dizer proteger? Vamos supor que esteja na sua pasta. A pasta tem que estar guardada num cofre. Se esteja no seu servidor de arquivos da sua empresa ou da sua residência, você tem que ter condições de dar segurança ali. Precisa de senha, criptografia e etc. Porque se alguém pegar ali no seu servidorzinho, você descumpriu o seu código de ética. Você pode ser processado e perder, né? Infringir o código de ética, você perde o direito de ser engenheiro. Cuidado. Evitar conflitos de interesse. Professor. Sim? Professor, Sim. nesse que você estava falando agora, no sistema supervisório tem um jeito de colocar a senha para determinados usuários não conseguirem alterar alguns dados. Se encaixa nisso? Eu perdi o início do que você falou. Você tá aonde? Onde que é assim, que tem senhas e tal? Quando faz um sistema supervisório para um CLP. Ah, o supervisório, sim. Tem que ver ali, primeiro, se ali tem informação confidencial, para se enquadrar, né? Primeiro tem que ter informação confidencial. Normalmente um supervisório... Eu estava entendendo, tipo, deixar disponível e algum funcionário não qualificado ir lá e mudar algum dado que dê algum problema para a empresa. Vamos supor que o funcionário tem acesso à informação confidencial que o engenheiro deveria guardar, mas a empresa autorizou o funcionário a ter. E o funcionário divulgou. Não é problema do engenheiro. Você entendeu? Ah, tá. Entendi. Porque aquele funcionário é que cometeu o crime. Ou a falta da ética. Não foi você. Entendeu, né? Você só tem que assegurar que não foi um terceiro porque você foi incompetente ao guardar a informação, ao proteger a informação, entendeu? Entendi. E aqui o último, pessoal, conflitos de interesse. Conflitos de interesse é aquela velha história, né? Olha lá, a licitação, quem venceu é a empresa da tia do fulano de tal que está envolvido, entendeu? Conflito. Vamos supor, você é um engenheiro, mas o seu pai tem uma indústria pequena ali de transformador. E aí você é um engenheiro e o órgão, a empresa que te contratou, está querendo que você faça algumas catracas. E você sabe que para fazer catraca precisa de solenoide. Solenoide e transformador são da mesma família. O seu pai também fabrica solenoide. Entendeu a ideia? A partir do momento que você percebe isso, há um conflito de interesse. Na escolha do fornecedor para essa empresa, você não pode indicar a empresa do seu pai. Se a empresa do seu pai for a melhor do Brasil, você também não pode indicar porque ela é do seu pai. O que você tem que fazer? Você tem que abrir mão do seu serviço. Como meu pai tem uma empresa assim, eu acho melhor que esse meu colega assuma e faça todo o processo de validação de um fornecedor, que aí eu tiro o meu da reta. Entendeu a ideia? Fomos claros aqui? Sim ou não? Quero ver aí no chat, pelo menos. Está todo mundo com vergonha de falar aí? Aí, agora sim. Todo mundo sim no chat. Então, pessoal, o conflito de interesse é o grande problema do Brasil. Nós temos que dar exemplo como engenheiros. Beleza? E essas são as referências. O capítulo 2 deste livro trata exclusivamente desse assunto. Foi a minha maior fonte de coleta. E eu não trouxe todo o capítulo, que nem dava, tá? Observe que são 9,55. Muita informação não foi trazida. E eu irei colocar no Moodle um exercíciozinho para vocês buscarem um exemplo de ética profissional da engenharia, né? Do Código de Ética da Engenharia, ou seja, o obedecimento ou não desses 12 itens, de um deles, pode ser só um deles, que você tenha visto no Brasil. Então, você vai identificar no Brasil ou um exemplo positivo ou um exemplo ruim,
né? Um contra-exemplo, ou seja, o que não se deve ser feito, a empresa tal fez isso, está errado, bateu com o código de ética número tal. Ou, olha que legal, aquele engenheiro, ele abriu mão disso e atendeu ao código de ética. Ou ele fez isso e atendeu ao código de ética. Ele denunciou e ele atendeu. Essa é a pesquisa. Eu vou colocar em detalhes como que eu quero lá no Moodle. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Perfeito. Então eu estou... Sim? Pode falar, Raquel. Na aula passada, você tinha falado sobre, tipo, um serviço comunitário. Ah, tá. Pode falar. Quando eu fiz estágio, a gente fazia máquinas para a indústria química, e aí lá o Francisco, o dono da empresa, ele fazia um guincho hidráulico para deficientes, e a gente vendia esse guincho, mas só cobrava os custos dos materiais. Entendi. É só para colocar mesmo. Legal. Isso é um trabalho social, né? Igual a gente conversou na aula passada. Eu lembro de ter falado alguma coisa, mas acho que minha memória me traiu aqui. A aula passada eu queria linkar com a aula de hoje de alguma forma, quem lembra? E eu não linkei, eu esqueci. Não, o senhor só falou pra gente fazer uma pesquisa por conta própria para saber o nosso propósito na engenharia. Né? Para levantar o seu propósito. É algo pessoal, né? Isso. O que a gente queria seguir, mais ou menos. Exato. Qual o benefício que você traria para a sociedade na sua profissão, né? Qual que é o valor real, né? Aquele que não é remunerado. Né? A máxima que você colocou falou que alguém sem propósito já não tem ética. Foi assim que você colocou. Então, se a pessoa não tem propósito mesmo, se não se preocupa com a sociedade, não tem nada, não faz nada por ninguém, a não ser tudo pelo dinheiro, ou seja, sou engenheiro pelo dinheiro, né? Coitado, escolheu a profissão errada. A melhor é advogado. Advogado é que gosta de fazer pelo dinheiro. Então, nada contra, tá? Mas é verdade. Então, o que vocês precisam saber é qual que é o teu propósito e automaticamente seguir esses 12 códigos de ética da profissão. Você pode implementar novos códigos de ética né, relacionado à sua moral, do seu berço, da sua origem, mas estes você tem que obedecer se você realmente quer ser um engenheiro. Eu vou colocar, então, um trabalho para entregar até o dia 4, que é o último trabalho que nós vamos fazer, tá bom? Vou colocar no Moodle. Estou cancelando aqui, ou cancelando não, parando, né? Interrompendo nossa gravação. Tenham todos uma boa semana e vão com Deus. Até mais. Até mais.